Em primeiro lugar, a gente sabe que antigamente, né, antes ainda do surgimento da modernidade, a gente, né, quando a gente topava com uma causa assim angustiante, uma certa incerteza, a gente está falando de um mundo pré-moderno, de um mundo até pré-cristão, né? A gente tinha dificuldades, né, de resoluções, né, diante de uma incerteza, diante de uma contingência, né, uma outra palavra para isso seria o acaso, diante das dores do mundo, diante do sofrimento em si, né? A gente, quando sofria por angústia ou incerteza, nós como sujeitos, né, sujeito humano, a gente costumava, né, criar referências que permitissem respostas para a gente. A gente criava possibilidades, né, de respostas. Até então, se a gente pensar por esse viés, um viés, né, muito, vamos dizer assim, claro para a gente, né, porque a gente pode pensar os mitos a partir daí, a gente ainda vai lembrar de que no mundo primitivo, principalmente, né, ou a gente pode chamar ainda também de mundo antigo, no mundo antigo era muito comum que os primeiros deuses, né, que surgiam no seio ali de uma cultura, no seio de uma sociedade, de um povo, fosse um deus mau, né? Isso vem mais e melhor explicado pela filosofia da existência, onde a gente vai, né, conceber a ideia de que eu vou utilizar aqui uma fala do Schopenhauer, né, a despeito da frase do Descartes, que é sofro, né, logo existo. É que no centro da nossa experiência como ser humano, e isso atravessa, se a gente tem um fator que nos atravessa historicamente a todos, desde o princípio, seja lá qual for o princípio que você acredita, até hoje, aquilo que nos atravessa é o sentimento de angústia e de incerteza. É esse que o Freud mais para frente vai chamar de mal-estar, né, que se repete em toda e cada sociedade e cultura. Isso é curioso para a gente. E na filosofia da existência a gente vai então conceber, inclusive, né, principalmente a ideia de que, historicamente falando, os primeiros deuses que surgem no seio da sociedade e da cultura eram deuses o quê? Maus, deuses ruins, né? Os deuses criadores de todas as coisas, então, seriam deuses, pessoas, né? Pessoas que eu digo deuses com caráter, né? Personalidade, por isso que eu falei pessoas ruins, né? E por que ruins? Porque se a gente lida com todo tipo de acaso, se nada nos é concreto, né? Se nada nos é objetivo o suficiente para poder tirar esse sentimento de incerteza, tirar esse sentimento angustiante de que eu não sei se o amanhã vai me dar a resposta que eu gostaria de ter, mesmo fazendo tudo que é necessário, né? Eu não sei. Eu vou explicar isso para vocês de maneira um pouco mais prática. Tudo que a gente faz, absolutamente tudo que a gente faz, né, vislumbrando um determinado alvo, um telos, um destino, não é certo que a gente vai alcançar. Um exemplo disso, essa semana eu estava na reunião com a equipe, né? Eles conhecem o meu posicionamento mediante a muitas coisas, e aí a gente teve uma apresentação, né? Eles me apresentaram assim, sério, se a gente seguir por aqui, a gente faz tais investimentos e tem esse retorno. Se seguir por aqui, foram acho que 4 ou 5 propostas que eles me deram para, se seguir por aqui, é aqui que a gente chega. E aí eu ri, no final eu fui e falei assim, mas aí a verdade é que qualquer uma dessas que eu venho escolher, não é certo de que eu chegarei em nenhuma delas. Aí eles riram, que eles me conhecem, e falaram, isso é verdade, não é certo que você vai chegar em nenhuma delas, mas é mais próximo se a gente fizer isso para poder alcançar. Eu falei, pois é, olha que sentimento de incerteza. Esse negócio, principal, por que o mundo moderno ainda é tão angustiante pra gente, né? Se eu perguntar para vocês, talvez alguns saibam me responder, outros não. Por que o mundo moderno tem sido tão angustiante pra gente? Tem sido tão angustiante porque a gente está vivendo no mundo das certezas, né? Com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, da medicina, a gente está tendo um sentimento
né, de controle da natureza e de resolução de todas as coisas. Né? E a gente teve vacina com 3 meses. Por mais que ela não tivesse vindo para a gente, ela estava pronta, né, com 3 meses. Então a gente tem um avanço muito grande em muitos setores que nos dão a ilusão, né, de, eu vou utilizar um termo aqui que o Pondé usa muito, de controle, de que a gente consegue agora, com o avanço de todas as coisas, controlar, né, o nosso destino. Isso é muito angustiante, porque no primeiro Titanic que afunda no mundo moderno, né, para cá, aí a pandemia e golpes e economia quebrando, entre outras coisas acontecendo. Quando a gente vê, a gente angustia ainda mais, porque a gente perde o nosso senso de controle, um senso que a gente acreditava em nós, na ciência, tá? Em muitos fatores. Então isso nos é muito mais angustiante do que antigamente, né? Muito mais, porque a gente está largado à natureza, né? Basta um deslizamento, basta um terremoto, basta uma tsunami para a gente poder descobrir de que a gente não tem ainda o controle de nada, ok? Principalmente, e nunca terá, da morte. É algo que nunca, né, será resolvido, ok? Ok? Então, olha só, o que eu estou falando aqui, construindo com vocês atualmente, é para a gente poder entender de que, no passado, os primeiros a se depararem, né, com esse sentimento de angústia e incerteza, concebiam a ideia, então, de que haviam deuses, né? E muitas vezes os primeiros deuses eram até deuses maus, deuses ruins, porque eram deuses que criaram as coisas e nos deixaram assim ao acaso, ao léu e com muito sofrimento, né, para poder viver e no final de tudo ainda morrer, né? Então era muito comum que as identidades, né, culturais ou as comunidades religiosas, né, fornecessem coordenadas mais claras, mais estáveis. Então era muito comum que a gente tomasse para a gente na história, diante desses sentimentos angustiantes, a ideia de que tinha alguma coisa por trás, né, para poder me ajudar a enfrentar isso, né? A gente sabe que hoje, né, com o fato de que a gente, por um lado, né, tem um certo controle, e é claro que a ciência, a modernidade, a tecnologia, né, ajuda nesse sentido, a gente sabe que, por outro, então, reduz essa necessidade, né, do mundo antigo, de que tudo, então, deveria ser pautado ou deveria ser construído a partir de um ser sobrenatural ou de algo maior do que eu, né? Porque que na Europa, por exemplo, os templos, tá? Não só das igrejas, mas de várias outras religiões estão cada vez mais vazios, né? Então a gente tem a ideia de que quanto maior o avanço e o sentimento de controle do homem, menor então essa ideia de que eu tô largado, né? Mas aí que tá, isso é uma ilusão, né? A gente continua, só que a gente está colocando a nossa crença, né, numa vacina, num remédio, na tecnologia e por aí vai, ok? Então é muito interessante a gente pensar a partir daí, para que a gente possa ter uma noção mais clara, né, do que tá acontecendo assim, em relação à religião, ao mundo moderno e o que a psicanálise pensa disso de fato. Então, para a gente poder pensar a respeito de Freud, para a gente poder trabalhar aqui, gente, eu teria que trabalhar pelo menos aí, 3 teóricos, né? O Freud, o Jung e o Lacan. Mas hoje eu vou trabalhar só o Freud. Numa outra oportunidade a gente mergulha em Jung e numa outra oportunidade a gente mergulha em Lacan. Beleza? Tudo certo aí? Vamos lá, quem não dei boa noite ainda? Boa noite, Alain. Boa noite, Esther. Seja bem-vinda. As incertezas causam angústias e direcionam a ansiedade. Pois é, hoje a gente chama, né, de ansiedade. Sim, essa incerteza, essa angústia. Ansiedade, né, que é um fator intrínseco, né, que é um fator inato ao ser, mas que pode,
né, se transformar, ou aí eu não quero falar aqui de escola médica francesa e alemã, mas, né, não estou falando aqui de processo mórbido ou não, mas é só para trazer a ideia de que a gente se deparar com o avanço do tempo, né, a diferença do mundo primitivo para o mundo moderno, a crença na ciência, a crença de que a gente isso e aquilo, e o primeiro Titanic, o primeiro deslizamento acontece, o primeiro tsunami, a gente vê que toda a nossa crença vai por água abaixo, é muito comum que essa angústia, né, transforme essa ansiedade inata num transtorno de ansiedade, né? Isso é isso que a gente pode pensar. Oi, Helena, boa noite. Fala de Sérgio, o que Freud quis dizer ao afirmar que a religião é uma mera ilusão infantil? Calma, já está adiantando, a gente vai chegar lá. Boa pergunta. Vou responder aqui na nossa, enquanto a gente avança aqui a aula. Muito boa pergunta, Eugênio. Vamos lá então. Inclusive, esse pensamento do Freud, Eugênio e pessoal, ele não é construído da noite para o dia, tá? E vocês vão ver o avanço dele, né, do Freud, em alguns textos dele, né? Então a gente vai inclusive pensar aqui a partir de pelo menos 3 textos dele rapidamente. Show de bola? Então vamos lá. Primeiro, né, o texto dele sobre religião de 1907, né, que ainda não é uma espécie de análise da crença, tá? Mas é que ele já dá uma noção pra gente do que seria, né, a partir de um olhar psicanalítico, a religião, tá? Esse texto dele é Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, tá ok? Ele vai constatar, né, uma certa similaridade entre os atos do neurótico obsessivo e o cerimonial público da prática religiosa, os ritos, né, o processo litúrgico da reunião, né, daquelas pessoas, né, que professam a mesma fé, por exemplo. Então ele vai dizer que, né, em princípio seria a mesma essência o que move um e o que move o outro, porque em ambos os casos há uma compulsão a repetir certos atos, né, por preocupação com a ordem, com uma certa meticulosidade, a pontualidade, né, a perfeição. Então o que o Freud está falando, lembrando de que a neurose obsessiva ela se apresenta principalmente como uma ideia intrusiva que nos força a, né, ele está falando de que o cerimonial público seria uma espécie de ideia comum a todos que fazem com que eles cumpram essas metas estabelecidas por eles mesmos. Okay? E ele vai dizer que tudo isso, né, nesse texto é para evitar a angústia. Olha só, veja bem, texto de 1907. Né? A gente vai ter vários outros textos aí que vão falar muito mais lá para frente, né, sobre esse assunto de uma forma um pouco diferente. Beleza? Segundo Freud, a religião é uma ilusão. Calma, gente, calma. Calma, não batam no velhinho assim. Calma. É verdade que o Freud não vê a religião como quem professa a fé, ok? Mas, por outro lado, ele não nega a religião como vamos dizer, um elemento, né, inato ao homem e necessário para ele, ok? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão a gente vai cair na mesma ideia, né, de acusar o Freud de que tudo é sexo. Não é bem aí. Para ele, sim, muita coisa tem que ver com o sexo, né, e com os órgãos, né, genitais, sim, lógico. Mas para ele a questão está para além disso, é a sexualidade. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Livro Freud e a Religião, do autor Sérgio Nazaré Davi, é uma boa opção. Isso. É melhor ler o Freud primeiro. Depois leiam esses livros, Freud e a Religião, né, Psicanálise e o Religioso, que é um livro muito bom também, indico para vocês, tá bom? Então, sempre leiam primeiro o Freud. Já leram os textos de 1907, 1927, por aí vai? Se sim, aí é legal dialogar com esses outros autores, até porque muitos autores professam alguma fé.
tá? E aí quando vai escrever aquilo que eles acreditam, mesmo que seja uma pesquisa, e não aquilo, não necessariamente ou puramente aquilo que está posto pra gente, tá bom? Vocês sabem que eu sou bem assim crítico em relação a isso. Não estou passando pano para o Freud, né, numa linguagem mais jovial, mas estou dizendo que, independente daquilo que ele tenha dito, é uma análise científica daquilo que ele, né, acreditava como elemento inato ao ser humano. Show de bola? Até porque eu professo a minha fé. Eu só não digo isso para vocês porque eu sou psicanalista aqui. Ok? Beleza? Então, para mim nada muda. Show de bola? Vamos seguir. Então essa espécie de compulsão, né, a repetir esses certos atos, para o Freud no primeiro momento nesse texto, atos obsessivos e práticas religiosas, estaria ligado a essa questão desse como lidar com a angústia, senão então criando, né, rituais, repetições para que a gente fique preso naquilo e fique ali eliminando ou reduzindo, né, essas questões pulsionais, né, que nos movem aos nossos desejos, quais a gente não se aceita. E na cabeça então deles a gente teria, né, a renúncia às pulsões, né, por um lado as pulsões sexuais na neurose e por outro, né, as pulsões egoístas na religião, né? Mas isso é uma analogia do qual Freud ele conclui que na neurose há uma religiosidade individual e na religião uma neurose obsessiva coletiva. Essa sacada é legal, né? Na religiosidade há o que? Uma neurose individual no sentido de que há ali então vocês sabem bem, um fator limitante. O que é a neurose, senão a afirmação de uma lei, qual suprime o meu desejo e que eu tenho que articular de alguma maneira para que eu lide com ele e não adoeça. Neurose, então, nesse primeiro momento, para ele seria uma espécie de religiosidade individual, uma forma de você não se permitir ok? E, por outro lado, seria também essa ideia da religião como uma neurose obsessiva coletiva, uma ideia intrusiva para poder que a gente crie, então, mecanismos para poder lidar com a angústia dentro de uma certa coletividade. Só que isso é apenas uma noção descritiva, tá? Uma constatação puramente descritiva, onde entra o conceito mais importante aqui do Freud e que vai gerar para a gente muito pano para manga, ok? Deixa eu ler o que vocês estão falando, esse assunto mexe com vocês, né? A religião está entranhado no ser humano, sim, por isso a psicanálise é a análise do inconsciente. Sim, a religião, pensem como que qualquer tipo, eu estou tomando aqui o Jung, né, para poder generalizar o caráter da religião no ser humano, tá? Não da fé, da religião. Mas é que a necessidade de um impulso, né, a algo maior do que o ser humano. E quando eu digo algo maior, eu não digo sobrenatural. Algo maior significa necessariamente algo para além de mim. Então, quando você se diz ateu, não é que você não seja religioso, é porque você, religiosamente falando, acredita no homem e não em algo maior do que o homem no sentido sobrenatural. Isso é religião. A sua crença está estabelecida em não acreditar em algo sobrenatural. Ok? Beleza? Tranquilo aí? Isso a gente vai então pensar a religião como impulso a algo maior do que nós. E, essencialmente falando, todos nós temos. Porque todos nós lidamos com a angústia de uma certa maneira. Beleza? Hoje eu não estou usando muito quadrinho porque eu não estou destrinchando conceitos, tá? A não ser que a gente vá fazer, eu puxo aqui o quadrinho. Então, por enquanto, deixar a telinha assim, tá? A Helena botou sim, professor. Sim, professor, é o correto. Estou fazendo isso. Isso aí, manda ver. Oi, Gisele, boa noite. A Esther falou, a culpa para Freud também é uma angústia pulsional? A culpa atravessa a gente, com certeza é pulsional. É pulsional no sentido de que a gente lida com ela praticamente em todos os aspectos da nossa vida, né? O próprio processo de recalcamento também é um processo baseado na culpa, né? O próprio recalcamento
no complexo de Édipo, ou seja, a amnésia, né, que sobrepõe aquilo que eu queria e não podia, me atravessa como culpa. Então a culpa, sim, ela tem esse aspecto angustiante, né? É claro que ela pode se desdobrar como outras questões, né? Isso vai estar um pouco além, né? Alguém que vive num relacionamento tóxico, não vou avançar muito nisso para a gente não sair agora, mas alguém que vive num relacionamento tóxico e na análise clínica a gente vai descobrindo que ela se coloca naquele relacionamento, ou ele, para poder então satisfazer uma culpa que tem de quando era mais nova, que fez isso, aquilo outro, ou que por causa dela ela fez isso, aquilo. Enfim, é sempre uma forma também de se punir, tá? De se punir. Então essa culpa vai ter muitos desdobramentos. Realmente esse assunto mexe muito, sim, né? Porque vocês querem ter... mexe porque vocês querem fé. Aquilo que vocês depositaram crença. E aquilo que a gente deposita, a gente não quer que ninguém mexa, né? A gente não quer que ninguém mexa, ninguém toque, é intocável. Mas cuidado com isso, porque até vocês mesmos precisam tocar, tá? Porque fé é manutenção, é conservar. E você só conserva alguma coisa quando você limpa, lixa, ilustra, né? Enfim, faz um monte de coisa. Show, boa noite, Lu. Boa noite. Fala, mano. Davi tá aqui com a gente. Show de bola? Então vamos seguindo. Então a gente vai chegar agora num ponto onde o Freud, depois, né, desse artigo, né, dos atos obsessivos e práticas religiosas, ele vai falar sobre algo um pouco para além, né, que a gente vai chamar de Hilflosigkeit, que seria uma ideia de desamparo, uma ideia de ausência, né, no alemão. Seria uma ideia de carência, de abandono. Olha aí a pergunta do Eugênio, né? Uma ideia de que há uma recusa a mim, né, de ajuda ou de salvação, ok? E aí ele começa a partir, né, dessa ideia, né, de desamparo, então trabalhar verdadeiramente na psicanálise a noção de psicanálise ou da relação entre psicanálise e religião, né? Como que ele vai fazer é trazer a noção de que na análise a gente consegue descobrir a própria razão da crença em Deus, segundo Freud, tá? E como que essa pode então um dia nascer no ser humano. Ele vai dizer que cedo ou tarde todo sujeito passa por essa experiência, né, de desamparo, de ausência, ou do Hilflosigkeit. É ruim falar isso pra caramba, tem algumas palavras do alemão que são fáceis, outras são mais difíceis, né? Hilflosigkeit, ok? Ele vai dizer que essa experiência nossa não é primeira, de que habitualmente a criança, por exemplo, ela vive sob a proteção desde o começo. Lembra do Introdução ao Narcisismo do Freud? A ideia da sua majestade, o bebê, a ideia da passagem do autoerótico para a construção do eu, a ideia de que o meu pai e a minha mãe cuidavam de mim todo o tempo. A ideia de que meu pai e minha mãe intervêm em todos os momentos do meu choro ou da minha queda para poder me levantar e cuidar de mim e fazer aquilo que eu preciso e tenho carência. Só que mais tarde a criança vai aprender a falar, a exprimir a sua demanda, a sua demanda, né, disso ou daquilo, seja lá do que for. Ok? Até que alguém apareça. Tô com fome, eu chamo, mãe, pá, meu filho tá, o mais novo tá nessa fase do pá. Aí eu falo, oi filho. Aí ele quer comer, ele faz assim, ó, só fica assim, com a boca aberta. Aí eu falo, você quer? Quer. Só sabe falar isso, e quer. Aí eu vou lá, coloco o biscoitinho, coloco o pãozinho para ele comer e ele come. Então ele já aprendeu a se exprimir. Só que um belo dia a gente sabe que vem aquilo que a gente chama de ausência de resposta. É quando eu estiver trabalhando e ele já não tiver pequeno o suficiente para pegar aquilo que ele precisa, ele vai me chamar e eu vou dizer, pode ir lá, pega você.
Ou então, de que ele vai chorar e eu vou deixar com que ele lide sozinho com aquela queda, levantando, limpando seu próprio joelhinho, ok? Então ele começa a sentir aquilo que o Freud, né, vai chamar de desamparo. O que é o desamparo? É a ideia de que o meu pai e minha mãe se ausentaram. E para a criança isso é tão forte que soa como uma espécie de abismo, de vazio. A proteção contra os riscos, né, contra a contingência, contra a infelicidade, contra tudo que a gente é submetido, né, no que diz respeito ao caso, perde a garantia. Não tem mais essa proteção. E nesse fato, cria-se um trauma, tá, na existência humana. O choque inevitável com uma condição do nascimento do sujeito que vai se perguntar, como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Será que esse outro me odeia? Ou ele me ama como eu achava, né, até então que ele me amava? Isso é uma pergunta pertinente. Ok? Ele me odeia? O que aconteceu para que eu fosse abandonado? O que aconteceu para que eu fosse desamparado? Tá? Quando falamos cruz, muito já leva para o lado da religião, mas isso é subjetivo, sim. A cruz está ligada ao simbólico. Sim, se a gente for pensar no aspecto arquetípico, né, ou melhor dizendo, né, dos símbolos que compõem, né, muitas vezes a construção arquetípica. Estou entendendo e separando religião e psicanálise, pois há uma má interpretação a respeito, lógico. Professor, no caso sobre a religião, está ligado a algo maior do que eu, a algo maior do que eu. Não vem do inconsciente coletivo para Jung? Sim. Inconsciente pessoal está ligado a Freud e inconsciente coletivo a Jung. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque o Freud, ele assume a ideia também de inconsciente coletivo, ele só não nomeia, tá? O Freud, ele concebe a ideia de que há conteúdos ancestrais quais estão impressos no ser humano e de que não necessariamente, como diz o behaviorismo, né, na pele do Skinner, entre outros, de que nós nascemos com uma tábua redonda, vazia, perdão, e de que tudo ali vai ser preenchido ao longo da nossa vivência, né? Não é bem por aí, a gente já sabe disso tranquilamente, né? A psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, todos que lidam de alguma maneira com a psique, reconhece o fato de que não existe essa de que a criança nasce e ela será completamente fruto do meio. Ela é, sim, muito influenciada pelo meio, mas demais da conta. Mas não é que ela nasça sem nada, tá? Ninguém nasce sem nada. E isso aqui eu não estou nem abordando a questão genética, ok? No caso sobre a religião está ligada a algo maior do que eu. Sim, a religião, entendi a pergunta. Ela pode ser, então, uma espécie de conteúdo ancestral registrado em nós? Logicamente que sim. Logicamente que sim, porque todos nós nascemos seres religiosos, com um impulso a algo maior do que eu como ser, tá? Isso tem vários desdobramentos, não necessariamente, como eu disse, o sobrenatural. Eu posso ser, o meu Deus pode ser o materialismo, né? A ciência de uma forma geral. Meu Deus pode ser o ser humano, meu Deus pode ser a árvore, meu Deus pode ser, num campo sobrenatural, demônios, sei lá, né? Tem gente que gosta de coisa ruim, né? Porque os demônios representam isso, né? Pelo menos na mitologia. Ou posso crer num Deus bom, ou em Deus, enfim, cada um vai crer da forma que quer crer. Desamparo de uma sensação de que a criança foi abandonada. A gente está chegando aí, tá bom? E exatamente nessa sensação de desamparo, né, de indiferença, a criança vai se perguntar por que dessa alternância, né, entre presença e ausência, esse vai e vem sem nenhum tipo de restrição, né? Não há resposta, por exemplo, para essas perguntas. E a ideia é que esse enigma, né, do desejo do outro em relação principalmente a mim, permanece, né? E aí o Freud ele vai então constatar em análise, né, que certo dia algo novo vai surgir, né? A saudade do passado em que a mãe
ou pai intervinham, saudade desse estado de felicidade, né, do recurso, da proteção, de tudo que nos era garantido. E esse então é basicamente para o Freud, né, aquilo que faz com que a religião se manifeste para algo maior que o homem, para algo que está para além do homem, né? E aí ele vai dizer que isso sobrevém, né, a partir da experiência também de desamparo perante o caráter aleatório dos rumos da vida. É como se uma vez eu fui desamparado no passado pelo meu pai e pela minha mãe, agora eu posso estar sendo desamparado novamente. Perdi um relacionamento, perdi meu pai, minha mãe, meu filho, sofri um acidente, enfim, né, fiquei doente, estou em estado terminal, enfim, né, são muitos os rumos da vida em relação ao sentimento de desamparo. E ele vai dizer que uma vez quando eu era pequeno, quem me amparava era principalmente o meu pai e a minha mãe. Hoje, quando eu me sinto desamparado, eu vou buscar quem um dia me desamparou, que é o pai. Aí isso está representado principalmente na figura do pai, porque quem estuda já psicanálise um tempinho, quem não estuda fica tranquilo, vocês vão entender mais pra frente. É a figura do falo, a figura da onipotência, a figura do pai com letra maiúscula, do divino. Então a psicanálise descobre a razão do nascimento da crença em um Deus ao mesmo tempo que é Senhor e que é Pai, que manda, desmanda, mas ao mesmo tempo cuida para que eu não afunde, para que eu não me perca, né, na angústia da desproteção da nossa vida, ok? Isso é interessante para a gente. E quais, né, por exemplo, mais o Freud, mais textos, né, além desses que a gente já falou, ele trabalha. Tem um dele de 1910 que é Leonardo da Vinci e uma lembrança da sua infância, né? Acho que é Um Souvenir d'Enfance de Leonardo da Vinci. Acho que em francês é alguma coisa assim. A ideia de que a psicanálise vai trabalhar, né, nos fez ver que o Deus pessoal nada mais é, psicologicamente falando, do que um pai posto nas nuvens, né, como algo todo-poderoso, justo, de natureza bondosa, e por aí vai. Então, Freud ele vai reconhecer no ser humano o que ele denomina, então, de religiosidade. Aí, Eugênio, respondendo a sua pergunta mais diretamente, essa ideia de que, né, a criança desamparada encontra, então, na vida adulta, outros, e vai encontrar, logicamente, outros desamparos, e em algum momento ela vai buscar na religião, então agora manifesta, né, se não na ciência, no ateísmo ou em outra coisa, no Deus, né, da crença agora daquela pessoa. Por isso, né, ele vai pensar. Gente, só que há outros desdobramentos, e eu vou tentar enxugar isso aqui o máximo possível, tá? E para quem está aqui, quero deixar bem claro, isso aqui não é uma apologética do que o Freud propõe, tá? Não estou aqui defendendo a proposta do Freud, até porque o Freud vai deixar bem claro assim, ó, isso tudo que a gente está falando é teoria e não se aplica no que diz respeito ao diálogo entre psicanálise e religião. É agora que vocês arrancam os cabelos. Caramba, eu estou nessa aula o tempo inteiro para descobrir outra coisa? Exatamente, para descobrir que na prática clínica a religião ela pode ser dual, se vocês quiserem pensar assim. Pode ser controversa, no sentido de que na análise clínica a religiosidade daquela pessoa pode castrar a possibilidade da análise, principalmente de falar do sexual. Pode impedir de que ela faça ou se desenvolva na análise da melhor maneira possível. Mas, ao mesmo tempo, e por outro lado, aquela pessoa ou outra pessoa pode, através da religiosidade, então, fazer com que a análise tome um rumo muito positivo. E ela, então, apoiada pela sua crença, consiga se desenvolver. E o Freud está falando,
tudo que eu estou construindo aqui, né, eu tô trazendo a ideia de que tudo que ele está construindo teoricamente é uma noção psicanalítica de como crer, né, ou como desenvolver a religiosidade essencialmente inserida em você, ok? Como que isso acontece? E aí o rumo que você vai tomar com isso é seu, é outra coisa. E muito mais para frente o Freud ainda vai dizer, e a religião é necessária. Ela é um mecanismo natural de sobrevivência do homem, assim como o medo, assim como a ansiedade. A religião também é. Beleza?